Chegou a época de fim de ano e se você fica pensando em Natal, Ano Novo, eu fico pensando em aliens. Ano passado, eu e o Guinan fizemos um belo vídeo de mais de 40 minutos sobre o ET de Varginha, mas eu senti uma confusão vinda dos muitos comentários. Alguns gostaram muito da abordagem, outros criticaram um tom de escárnio, como se eu tivesse apenas zoando de quem passou pela experiência bem estranha que aconteceu no interior de Minas Gerais. Eu vou tentar não soar meio maluco nesse vídeo, mas a verdade é que eu meio que acredito sim. Não na parte alienígenas do passado, nem da versão fictícia da história, na qual os alienígenas criaram as pirâmides, etc. Mas tem muita coisa que, assim, a gente adoraria ter uma explicação, mas não temos. Então esse vídeo é um compilado de muitas coisas interessantes sobre o tema, começando pelos tic-tacs voadores. Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Faz um tempo que ocorre um movimento nas Forças Armadas e principalmente na aeronáutica americana de alguns caras que estão fazendo questão de largar suas posições em troca do direito de falar sobre coisas que eles não sabem explicar, mas que também não recebem nenhum tipo de resposta por parte dos seus superiores. Um desses caras é o Louis Elizondo, que lançou o livro Imminent e também foi um dos responsáveis pela divulgação desse vídeo, que foi flagrado pelas câmeras nos caças da Força Aérea Americana. A história segue assim. Em 2014, na costa leste dos Estados Unidos, durante um voo de procedimento, ocorreu um encontro entre pilotos da Força Aérea e objetos voadores não identificados, que pareciam desafiar todas as leis da gravidade e de qualquer tipo de propulsão que nós conhecemos, com manobras que fisicamente não fazem sentido para a tecnologia que nós temos ou podemos cogitar ter no futuro próximo. Primeiro eles foram avistados no radar, então foram lançados ao ar os caças para ir investigar que tipo de fenômeno seria aquilo. Os pilotos então começam a conversar entre eles, questionando o que estavam vendo, se seria um drone que estava indo contra o vento numa velocidade absurda, e existe o vídeo do infravermelho da câmera do avião para corroborar. É mesmerizante como os próprios pilotos tentam entender o que eles estão presenciando. E dica pra vocês, se algum dia vocês beberem com algum piloto comercial, espera ele ou ela ficarem bêbados e pergunta se já viram alguma coisa estranha ou inexplicável enquanto voavam. Talvez você se surpreenda com a resposta. Outro caso muito similar aos dos tic-tacs voadores aconteceu em 2004 e veio a público numa audiência de 2023 com o piloto aposentado da Força Aérea David Fravor. Ele e o tenente Alex Street tiveram um encontro com uma dessas supostas naves por quase 5 minutos. Observaram com calma e não tiveram absolutamente nenhum palpite sobre o que seria aquilo. I go home and I got asked by Lou Elizondo to do the New York Times article, which, as like anything else, I always say no. Esse vídeo também foi liberado recentemente. IR at the top middle, it means it's in infrared mode. So instead of seeing color, you're seeing temperature variations. E já que estamos falando de avistamentos de objetos em formas de tic-tac, nesse caso em formato oval, já que esse é um relato de 64 e a bala tic-tac só seria criada em 1969. E vocês repararam uma coisa? Os casos mais relevantes de avistamentos de naves ou de seres normalmente envolvem pessoas que não têm histórico psicológico de delírios ou fantasias. E o caso que eu gostaria de falar agora é o do Lonnie Zamora, que era um policial de New Mexico, Breaking Bad mencionado, que ao parar no que achava ser uma ocorrência normal, se deparou com a experiência mais estranha da vida dele. E segundo muitos especialistas, este é talvez o incidente mais bem documentado da história envolvendo um fenômeno voador não identificado. O policial Lonnie Zamora estava atrás de um carro excedendo o limite de velocidade e ligou para a delegacia avisando o que ele estava fazendo. Mas essa definitivamente não seria a última vez que a delegacia ouviria dele naquela tarde de abril. Segundo o testemunho do Lonnie, minutos depois disso, a perseguição foi interrompida por um estrondo ao lado da estrada do deserto. Ele parou o carro, saiu e avistou uma luz forte, amarelada no horizonte cerca de 2 quilômetros dali. Ele foi investigar achando que poderia ser algo mundano como um avião em chamas,
fogos ou alguma coisa assim. Mas quando chegou perto, ele viu um objeto branco em forma oval que tinha 4 pernas que o sustentavam no chão. No objeto havia uma marcação em vermelho que não tinha nenhum significado conhecido, e ao lado dele, o policial viu 2 seres que ele descreveu que teriam o tamanho de adultos pequenos ou crianças grandes. Sabe, a altura que a gente normalmente imagina para alienígenas? Provavelmente muito assustado, ele se afastou e, ao se virar, ouviu um barulho parecido com de uma porta de carro se fechando. Se virou de novo pro objeto e dessa vez os seres haviam sumido. Numa decisão muito corajosa, talvez em estado de choque, ele decidiu se aproximar do objeto e quando chegou numa distância de uns 20 metros, a nave soltou por baixo dela uma chama vermelha e azul brilhante e decolou muito rápido, fazendo um som diferente de tudo que o policial já tinha ouvido de aviões e caças, e assim desapareceu no ar. Um sargento e colega de trabalho do Lonnie resolveu aparecer na cena por curiosidade e naturalmente encontrou seu colega em estado de completo choque. A nave não estava mais visível para o sargento, mas o que os dois encontraram no local onde o Lonnie teria presenciado algo inexplicável também não tinha muita explicação. Haviam 4 buracos na areia, assim como deveriam existir caso as pernas realmente sustentassem a nave da forma descrita. Mais interessante ainda, a areia no meio dos buracos estava cristalizada, da mesma forma que acontece com a areia quando exposta a temperaturas muito altas. Cada vez mais estranho. Foi anotado nos autos que após essa experiência, o policial Zamora mudou bastante, como se estivesse deprimido ou traumatizado. Sobre a coisa da credibilidade das testemunhas dos casos abordados nesse vídeo,